seja qual for o direito que você tem, se você não souber quem você é, se você não exercer a sua identidade, a sua autoridade, é muito difícil você exercer esse direito, porque você não sabe quem você é. E uma das coisas mais importantes, gente, uma das coisas mais importantes que eu preciso que todo mundo saiba é qual é a sua identidade. O que quer dizer? Não é o número da sua identidade, não é qual é a quantidade de pessoas que tá falando, não tem nada a ver com isso. É sobre você poder exercer o seu direito de ser filho de Deus, tá? E por que eu tenho direito de ser filho de Deus, tá? Por que eu tenho direito de ser filho de Deus? Porque está escrito na palavra. Porque está escrito na palavra, né? Então, se você pegar ali João 1, versículo 12, se você pegar do 11, vai estar falando assim: veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Olha que interessante, foi dado o poder de ser feito filho de Deus, ou seja, não transformou automaticamente em filho de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Quem? Ao que crer no seu nome. Então é simples, se você crer que Jesus é o Filho de Deus, você também recebe o poder de ser filho de Deus. E aí o que você faz? Você se torna filho de Deus. E como que você se torna filho de Deus? Você abraça essa identidade, você tem essa identidade, você passa a carregar essa identidade onde quer que você for agora. Então, onde quer que você for, você entenda que essa identidade é sua e que você deve exercer ela em todas as áreas da sua vida. E o que quer dizer isso, exercer ela em todas as áreas da sua vida? Muitas das vezes, vai acontecer momentos na sua vida, vai acontecer coisas, e isso acontece comigo, acontece com todo mundo, tá? Sem exceção. Onde que você pode ter até uma falsa sensação de que você está perdendo, uma falsa sensação de que o inimigo está se prevalecendo sobre você, mas isso sabe o que é? É você dar uma baixadinha na sua identidade, é você deixar um pouquinho a sua identidade ser oculta. Porque se a sua identidade começa a ser oculta, você começa a esquecer que você é filho de Deus e você começa a acreditar nas mentiras que o diabo faz. E o diabo, gente, ele brinca de te dar presente. Ele pega um negocinho assim e ele te dá um presente. Você aceita se você quiser. Se você é filho de Deus, você não tem necessidade de aceitar nada que o diabo vem te dar de presente. Eu falo isso com a Rai direto. Eu falo, amor, não aceita nada que o diabo der pra gente. Apareceu não sei o que. Eu falo, não aceita. Não é por vista, é pelo que nós acreditamos e não pelo que nós estamos vendo. O que quer dizer isso? Uma coisa é aquilo que os meus olhos estão vendo. Então, se tudo em volta diz uma coisa, se a árvore diz uma coisa, se o negócio diz uma coisa bem simples, o exercer da fé é você acreditar não naquilo que você está vendo, mas em sim naquilo que você quer que aconteça. Então, muitas das vezes a minha situação à volta está dizendo uma coisa e eu não estou nem aí. Alguns de vocês aí devem ter acompanhado a respeito do milagre lá com relação à cirurgia do câncer, né, que eu tive em dia 2 de dezembro do ano passado. Uma coisa bem interessante que as pessoas me perguntavam no dia anterior: amanhã você vai ter uma cirurgia, amanhã você vai operar, né? Eu falei, eu não sou médico. E as pessoas, mas você não tem uma cirurgia marcada para amanhã? Aí eu falava assim, marcaram uma cirurgia para mim amanhã. Em nenhum momento saiu da minha boca a palavra de que eu ia operar. Não. Em nenhum momento saiu da minha boca a palavra que eu tinha algo. Não. Falei, foi detectado algo. Era sempre assim, eu vigiava sempre as palavras que saíam da minha boca, porque essas palavras traziam e tornavam a realidade à minha volta. Elas produzem a realidade, aquilo que você fala, aquilo que você crê. Se você não sabe quem você é, não adianta nada você tentar exercer uma autoridade que você não tem. Imagina que você você não tem o direito de fazer alguma coisa, você não tem o direito de estar fazendo alguma coisa e você está fazendo aquilo ali, você vai estar agindo de uma maneira ilegal. Da mesma forma, você pode ter o direito de fazer algo, você pode ter o direito de fazer alguma coisa e não exercer esse direito. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem, até com relação aos decretos aí que aconteceu nos últimos meses, nos últimos 1 ano praticamente, uma coisa bem simples é o quê? É que as pessoas começaram a falar bastante sobre decreto. O prefeito mandou fechar o comércio, mandou fechar não sei o que, mandou fechar isso, mandou fechar aquilo.
Interessante, o prefeito sempre teve esse direito de mandar fechar. O prefeito sempre teve o direito de fazer isso, ele só não exerceu esse direito. Ele sempre exerceu esse direito individualmente. Quando você abre uma empresa e você pede um alvará de funcionamento, você pede uma licença para funcionar, a prefeitura vai aprovar ou não a sua licença de funcionar. Entendeu? Então assim, se a prefeitura aprovou a sua licença de funcionar, ela deu uma autorização para você poder funcionar. Então eles já exerciam essa autoridade, só que eles exerciam ela de uma maneira mais individual. Então assim, era mais um a um. Hoje essa autoridade, quando a gente fala assim, quando a gente vê tudo isso que vem acontecendo aí de decreto e disso, daquilo, você vê eles exercendo uma autoridade sobre um conglomerado, sobre todos. Então assim, exerce autoridade sobre todos. Então assim, ok, sobre todo mundo da cidade tal, está determinado que a partir de agora o comércio vai ficar fechado. Que a partir disso vai acontecer aquilo, que a partir daquilo ali vai acontecer aquilo por causa do Covid. Aí eles dão a justificativa do porquê que eles estão exercendo aquele direito, porque aquilo já era direito deles, tá? Exercer. Essa autoridade, esse direito foi conferido por quem? Quem que deu o direito ao político de governar? Foi o povo que votou nele. Se esse povo foi a maioria, ele elegeu ele para governar. Se ele está governando, ele tem autoridade de governo, tá? Agora, quem deu a você o direito de ser feito filho de Deus? Está escrito ali em João 1, versículo 11 em diante. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Então, você tem o direito de ser filho de Deus. Direito de ser filho de Deus, tá? Lhe deu o poder de ser filho de Deus. Isso. Tem gente falando sobre a lei da atração, se é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa da lei da atração. A lei da atração, eu considero ela como se fosse um nome bem bonitinho para você chamar a fé. Porque a lei da atração, você deseja e acredita que você está vivendo algo que você ainda não está vivendo. Então eu acredito, a lei da atração, né, o segredo, aquele negócio tudo. Então assim, eu acredito que eu vou receber algo que eu ainda não estou vivendo. Então, por exemplo, digamos que na sua lei da atração você está querendo comprar uma BMW tal. A lei da atração diz para você se imaginar como se você já tivesse aquele carro. A lei da atração diz para você fechar os olhos e você sentir como se você já estivesse dentro daquele carro, você sentir essa experiência. É a mesma coisa, só que as pessoas têm uma tendência a ter uma necessidade de colocar algo diferente, um nome diferente, para que simplesmente seja mais fácil para ela acreditar. Por isso que é muito comum a idolatria. No próprio livro O Segredo, o filme O Segredo, eu lembro que o cara, de uma parte que ele fala sobre as pedras da gratidão, não sei se vocês lembram disso aí, que a pessoa simplesmente pega o cara falou assim que ele pegava uma pedra e chamava a pedra da gratidão, e ele agradecia na pedra pela saúde de não sei o que. E daqui a pouco ele recebe um e-mail da pessoa falando que precisava de mais pedras de gratidão porque tinha acontecido não sei o que na saúde da casa dele lá. Aí ele pegou e explicou pra galera como funcionava e tudo mais. Mas as pessoas têm a necessidade de agarrar em alguma coisa e falar assim, eu agradeço por causa disso. Mas o que faz o milagre acontecer, o que faz o sobrenatural acontecer, não é a pedra que o cara tá segurando na mão dele. É simplesmente a gratidão que ele está fazendo, que eu já expliquei para vocês que a gratidão ela move o mundo espiritual, ela move de uma maneira sobrenatural o mundo espiritual, e também aquilo que você está colocando para fora, aquilo que você está decretando, aquilo que você está liberando para fora. Quando você libera isso, você atrai aquilo para você. E tudo isso aí, gente, que a gente falou, isso é bíblico, tá? Isso tá tudo na palavra, não tem nenhum segredo com relação a isso, não há nada demais. Só que é um direito, tá? Todo cristão tem esse direito, só que alguns exercem e outros não. Assim como todo político tem o direito de fechar a cidade dele para o comércio. Tem que ter um direito de fechar a cidade dele para o comércio. Alguns políticos fecharam, outros políticos não. Todos eles tinham o mesmo direito, o mesmo dever. Acho que a maneira mais fácil de explicar isso é isso. A Lolanda mandou o seguinte, amuleto. Exatamente, muitas das pessoas pensam que é um amuleto, usam como amuleto. Eu tinha um amuleto, vocês não, nem todo mundo aqui é da época que eu usava esses amuletos, né? Eu tinha um amuleto que era o quê? Ouro. As pessoas falam assim, nossa, por que eu usava tanto ouro? Pra mim era um amuleto, era uma bengala, amuleta, né? É a mesma coisa, amuleto. Eu usava o ouro como aquilo, era igual um burrinho de cigano, muletas, isso mesmo. Eu saía de casa,
eu saía de casa, tipo assim, eu tava chegando na empresa, segurando o volante assim. Se eu olhasse pra minha mão na porta da empresa e não visse os ouros, e olha que eu andava com muito ouro, tá, gente? Eu não visse os ouros, eu voltava pra casa pra buscar os ouros pra poder ir pra empresa, porque senão eu não ia pra empresa. Olha que interessante. Como se eu fosse, eu só era eu com aquilo. Eu só era poderoso, entre aspas, eu só tinha vencido na vida se eu tivesse com aquele monte de ouro parecendo um burrinho de cigano. Parecia, mano, era muito feio, vocês não têm noção não. Fala pessoal, ó, o que você tá assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro pra você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Pra que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você tá recebendo agora é só um resumo, então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, valeu! Você buscava afirmação, aceitação dos outros. Sim, por quê? Porque meu pai e minha mãe, né, meus pais falaram pra mim que eu ia ser... Imagina assim, você receber essa palavra dos seus pais e não de uma pessoa que tá do seu lado. Falando assim pra você que você vai ser mendigo, você vai passar fome, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai vencer, seu futuro vai ser isso, vai ser aquilo. Então as palavras que eu recebiam eram essas palavras. Alguém perguntou, é pecado usar anéis? Não, gente, não é pecado. O motivo pelo qual você usa pode se tornar pecado. O motivo pelo qual você usa pode se tornar pecado. Agora, você vir a usar não quer dizer nada, não quer dizer que é pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no dia que curioso que eu estava falando para vocês, eu usava anel de ouro, óculos de ouro. No dia que eu fui realmente liberto, que eu entendi que não era aquilo que fazia de mim um vencedor, que o que fazia de mim de vencedor era Cristo, eu nem o óculos de ouro eu consegui usar mais. E eu estava no meio de um evento, eu lembro que eu fui, comprei lente de contato, que eu odeio usar lente de contato, e eu comprei lente de contato e coloquei as lentes de contato para eu não ter que usar o óculos de ouro que eu tinha levado para o evento, que era o único que eu tinha levado para o evento. Qual a diferença de poder e autoridade? Poder... Eu creio na minha van, no meu jeitinho bobão de explicar, eu creio que poder é a ordem que você dá. Então é mandar, né? E a autoridade é você ter o direito de mandar. Uma coisa, você pensa assim, uma coisa é um Zezinho falar assim, fecha a cidade. Outra coisa é o prefeito falar fecha a cidade. O prefeito tem autoridade para poder usar esse poder. Então, o poder, ele é fruto da autoridade. Se você não tem autoridade, não adianta você ter aquilo ali. E amanhã, 6h01 da manhã, nós vamos estar de volta. O que eu vou pedir para vocês? Vocês sabem que tem muito tempo que eu não peço isso para vocês. Eu vou pedir para vocês tirar um print, marca lá no Instagram para avisar pra galera que nós já estamos de volta com a live, que tem gente que tá achando, tem gente que na live de hoje aqui tava achando que a live tava gravada. A live não é gravada, a live tá ao vivo mesmo, nós estamos ao vivo. E amanhã, 6h01 da manhã, nós estaremos de volta ao vivo, tá bom? E pode me mandar lá, pode marcar que eu vou repostar também. E nós nos vemos amanhã, às 6h01 da manhã em ponto, tá vendo? Como é rapidinho, já acabou, isso mesmo, rapidinho. Amanhã a gente tá de volta às 6h01 em ponto.